Você não sabe o que é amor, nem tampouco paixão. Se soubesse verdade, não matava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí, que suga todo meu amor e quando enjoa põe um fim. Agora estou mais disposto a te dar meu não. Sou agora um outro alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras você vai seguir. E voa beija-flor, e vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um novo amor, você não me merece. E voa beija-flor, e você não vai mais se livrar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas beijando. Aí, estamos de volta na tela da TV Horizonte, TV Educar com o grupo Pagode Arte. Gente, por falar em som, hoje o bate-papo é sobre podcast. Então, por aqui não faltam animação, informações e até promoções para você. Dá só uma olhada. Aqui no programa tem presente Clê te esperando. A cada 15 dias, um sortudo é escolhido para levar para casa uma camisa masculina com estampas inspiradas na natureza e na cultura mineira. Vá no site da TV Horizonte e saiba como participar. E sábado é dia de fazer um passeio diferente. Nós temos um presente para você. Um passeio com acompanhante no Parque Ecológico Vale Verde, em Betim. Aproveite esse lugar para curtir a natureza e se divertir. Acesse o site da TV Horizonte e clique no banner Promoções e descubra como participar. Bora conferir as promoções do programa lá no site, gente, então aproveite. E você, já ouviu falar em podcast? Se ainda não, fique ligado aqui com a gente. Tem um perfil de público que se interessa mais pelo podcast? Será? Tem, Christian? Acho que tem. Hoje não tanto quanto no início, né, nos primórdios do podcast, mas com certeza quem ouve podcast hoje tem um contato maior com a internet. Aquela pessoa que está sempre buscando novidades ali. Infelizmente o podcast ainda não tem uma divulgação externa muito grande, né? Por exemplo, rádio todo mundo conhece, tá? No carro você liga o rádio. Vai ser legal o dia que você ligar seu rádio, tem podcast também, né? Apesar de que já existe a tecnologia hoje, mas não é difundido. Principalmente aqui no Brasil, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses dados aqui. Eu queria ouvir você, gente. Vocês concordam um pouco com essa coisa de perfil? Vocês conseguem identificar um tipo de perfil de público de podcast? Eu acho que, de uma maneira muito geral, eu percebo um público mais jovem, muito mais interessado por tecnologia, que está muito mais conectado o tempo inteiro. E um pessoal com uma cabeça mais moderna, assim. Uhum. Aqui no Brasil, a gente tem quase que uma tradição de podcasts de tecnologia e de quadrinho. Então, que ajuda também a ficar mais restrito, né? Assim, é um público mais nerd. A coisa do segmento também, né? Do podcast. Mas acho que tem aumentado, assim, o leque de opções até para as pessoas ouvirem. Então, você tem podcasts hoje com temas mais sérios? Eu penso o seguinte. Recentemente, dá para perceber que as pessoas, independente de serem mais jovens, mais velhas, a acessibilidade às ferramentas como computador... Segura o microfone para a galera te ouvir. As ferramentas... A gente vai empolgando aqui, ó. Estamos em casa. Italiano, né? Exatamente. Os dispositivos, como smartphone, computador, as pessoas mais velhas hoje têm mais acessibilidade. E como o podcast é um negócio sob demanda... Hoje eu percebo, por exemplo, que alguém que é um cara mais velho ou mais novo quer ouvir, por exemplo, que a Miriam Leitão fala sobre o estado da economia do Brasil hoje. Não necessariamente é uma pessoa jovem, uma pessoa que está afim de ouvir sobre economia. Ou o lançamento de um filme. Tem o Pablo Vilaça, que é um crítico de cinema, que tem um podcast. Minha mãe tem 60 anos e adora ouvir o que ele vai falar sobre os filmes. Olha só. Então eu acho que, no início, sim, era um pouco mais jovem. Mas isso tem amplificado, eu acho. Hoje tem uma gama de pessoas com idades diferentes, na medida que elas se interessam e têm um pouco de acessibilidade e de facilidade no tratamento com a tecnologia em si. Legal. Bom, gente, aí quando a gente pensa, né, que temos a podcast pelo mundo, no Brasil a gente ainda tem esse público ainda crescente. Não é um público tão fiel quanto vocês, né, quanto eu, que
curtem tanto podcast. Para vocês, assim, a que vocês atribuem isso, assim, essa dificuldade de engatilhar mesmo a coisa do podcast aqui no Brasil? Eu acho que, principalmente nos Estados Unidos, e eu falo mais da parte relacionada ao esporte, virou um hábito para as pessoas, por exemplo, eu vou assistir a um canal de televisão que fala sobre esporte, então, e nos tempos que eu não for estar assistindo pela televisão, ou eu vou estar no aplicativo pelo telefone, ou então eu vou estar ouvindo o podcast desse canal, entendeu? Eu acho que até muitas vezes pelo hábito, no Brasil, por exemplo, as pessoas não têm tanto, assim, costume de estar assistindo televisão, terminou o programa, fica por ali. Tá entendendo? E não sai dali depois e vai fazer alguma coisa. Então, você está assistindo algum canal, aí você tem que sair por algum motivo. Aí dentro do carro você vai, conecta lá e ouve o podcast de determinado assunto para continuar sobre isso. Legal. E até as próprias emissoras também fazem muito mais propaganda, muito mais, assim, divulgam muito mais a imagem do podcast do que dos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Eu acho que foi o Arthur que comentou sobre isso, assim, da coisa da conexão com a internet. Porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia que para se ouvir o podcast tem que estar, né, conectado na internet. E não é bem por aí, né? Exatamente. Tem isso também, tem esse outro lado. De ser offline, igual De o ser Arthur tinha falado. offline. Legal. Você vai precisar da internet para baixar o episódio. Sim. Né? Tanto que esse que é o conceito de podcast. Porque se for para pensar no áudio em si, na arte em si, isso aí já existe desde muito tempo atrás. Um arquivo de áudio que uma rádio disponibilizou, por exemplo, com um programa para ser baixado na internet, isso aí, teoricamente, não é um podcast. Para ser podcast, tem que ser distribuído pelo feed, que é a tecnologia que criou a palavra podcast, né? Pelo VJ lá, o Adam Curry, né? Que ele chamava. Ele criou essa tecnologia, então tudo que passou a usar feed virou podcast. Tudo em áudio que tem certa periodicidade usa feed, está aí. Tanto que o termo nasce da fusão do termo iPod, né, que é uma marca de um dispositivo para áudio, com o broadcasting, que é a transmissão ao vivo, ou seja, a transmissão que precisa da rede da internet. Legal. Ô, Danilo, e para você, hein? O que você acha ainda que essa questão do público está engatinhando aqui no Brasil? Bom, eu acho que justamente pelo início do podcast, ele ter a difusão dele ter sido através dos iPods, das ferramentas como o iTunes, né, que é que faz a listagem dos episódios e tudo mais. E era uma tecnologia que ainda não existia aqui no Brasil. Né? Se existia, era bem, bem pequeno, assim, e não era uma coisa que popularizou tão rápido quanto lá fora. Eu acho que até pela cultura, assim, de a pessoa pensar, eu tenho que entrar no site, baixar um arquivo, ficar 2 horas ouvindo um podcast, apesar de que tem podcasts bem menores, né? Mas, assim, o que várias pessoas não sabem assim, metade dos ouvintes de podcast, eles entram no site, baixam manualmente e não fazem uso da ferramenta que é, tipo, clicar lá e falar assim, quero que baixe automaticamente assim que sai um episódio novo. Muitas pessoas não têm essa cultura. Então, às vezes, acha que é só entrar no site, ter que baixar diariamente ou semanalmente o programa e fica com essa preguiça, assim, de ter que fazer isso. E, às vezes, esse método de chegar o produto no ouvinte meio que acaba afastando as pessoas. Até a própria, por não saber, né, como faz para baixar, que tem maneiras mais fáceis, as pessoas ficam meio assim, distantes da mídia. Nós vamos deixar a periodicidade para o próximo bloco, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse bloco ainda, as coisas que mudaram, né? Desde a criação aí de podcast, principalmente na questão comportamental, conteúdo que a gente tem hoje. Mudou ou ainda continua a mesma coisa, já que o mundo está em mudança, estamos em completa transformação, né? Podcast também está em transformação, gente? Constante. Inclusive, eu estava até rindo comigo mesmo, que a hora que ele falou, o pessoal acha que é difícil, antigamente não tinha aquela tecnologia. Na verdade, antigamente, eu lembro até hoje, nos primórdios do Escriba Café, eu falando, vocês podem baixar no seu MP3 Player. Aí eu parei de pensar, hoje em dia não existe mais, né? Já está tudo embutido no smartphone. Olha só. Então, desde esses detalhes, assim, até o formato do podcast em si, vem modificando gradativamente. O que vocês observam, assim, gente, como ganho, né, dessas mudanças e como perdas, assim, que essas mudanças acabaram trazendo ao longo dos anos? Eu acho que ganho maior é a pluralidade de assuntos. Você tem gente falando sobre milhões de coisas, promovendo debates, promovendo opiniões, informações. Esse é o maior ganho. O que eu vejo como maior prejuízo
é que todo mundo tem uma opinião sobre tudo nessa vida, né? Então a gente escuta muita bobagem mesmo em podcasts que são bem trabalhados tecnicamente, com produções super bem executadas, mas com opiniões, com informações incorretas, opiniões absurdas, fomento de agressão, de racismo, de preconceitos. Isso é uma perda, porque como não existe uma filtro, regulamentação, um filtro que possa delimitar essas questões do podcast, esse eu vejo que seja o maior problema, porque cada pessoa pode falar o que bem entende e veicular aquilo ali num site, ou enfim, em outras ferramentas, e ganhar uma dimensão e adeptos, inclusive. Ô, Simone, porque, igual o Wesley estava falando, ficou muito fácil fazer um podcast assim, né? Entendeu? Então, qualquer pessoa pode fazer, dentro do carro, em qualquer lugar você pode fazer um podcast, basta ter um telefone ali, então você pode fazer. Então, por mais que o podcast, em comparação ao rádio, no caso, você possa ter um conteúdo muito mais específico daquilo que você procura, e tem muita coisa a popularidade disso, ficou muito fácil e acaba que muita coisa abre muita margem para erro, essas coisas, e não ser tão apurado como o Edith falou. Que é um lado aí não legal, né? Beleza. Gente, nós vamos só para um intervalo, é rapidinho, já tem mais esse bate-papo aqui sobre podcast. Não saia daí, hein? O Caleidoscópio volta já.